A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor titular da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Iguatu, mais precisamente no distrito de Suaçurana. Bom, nós estamos estudando o nosso quarto trimestre, que tem o tema A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina, e estamos aprendendo sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, a última defesa de Jó. Portanto, convido você a ficar conosco até o final da aula, porque nós estaremos aprendendo e estamos aqui fazendo uma síntese da lição para você. Seja bem-vindo à nossa aula, seja bem-vinda à nossa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de marcar, né, de deixar o seu ok, isso nos ajudará. Bom, o texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 31, versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática diz que, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre-se o quanto Deus trabalhou nele. Então, o objetivo geral da nossa lição é mostrar que Jó, prudentemente, aliás, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente o seu passado de glória. E aí nós temos a leitura bíblica, que está em Jó capítulo 29, versículo 1 ao 5, onde assim está escrito: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim os os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho. De que também se serviria a força das suas mãos, força de homem cuja velhice esgotou seu vigor? De míngua e fome de se desabilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas juntos aos arbustos e o seu mantimento eram raízes do zimbro. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles e como contra um ladrão. 31, 1 e 5. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não se vê deles os meus caminhos e não contra todos os meus pecados? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para engano. O ponto central da lição: conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo.
E aí nós temos na nossa lição 3 tópicos, desculpem, 3 tópicos que no primeiro tópico nós vamos aprender que Jó relembra o seu passado de glória, dividido em 3 subtópicos: prosperidade material e espiritual, reconhecimento social e uma ponderação importante. Segundo tópico, nós temos ainda também 3 subtópicos: Jó lamenta o seu estado presente, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas, abatimento físico e emocional, Deus teria abandonado Jó. E o último tópico, também dividido em 3 subtópicos, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa da sua ética sexual, Jó em defesa da sua ética social e Jó busca a resposta de Deus. Então vamos lá, começar a nossa lição. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Bom, essa lição aqui, gente, nós vamos encontrar Jó relembrando o passado e o presente. Um passado de prosperidade, adoração e as bênçãos de Deus sucedeu na sua casa. O presente, de momentos de escárnio e de vergonha que ele passa. E aí nós temos o entendimento de que Jó não aceita que as coisas terminem assim, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para poder defender as suas causas. O tópico 1, Jó relembra o seu passado de glória. Bom, e aí tem o subtópico 1, que nós vamos aprender sobre a prosperidade material e espiritual. Jó demonstra aqui um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. Primeiro, ele lembra da comunhão que desfrutou com Deus. Segundo, Jó lembra que Deus o protegia. Terceiro, Jó lembra das bênçãos de Deus sobre a sua família. Quarto, Jó lembra da orientação divina em meio às dificuldades. E quinto, Jó lembra da presença real de Deus na vida dele. O próprio Deus testemunhando a respeito de Jó, dizendo que era um homem fiel, que temia a ele e que se desviava do mal. Bom, aí o segundo tópico, reconhecimento social. Queridos, Jó também se lembra da sua antiga condição social. Quando exercia uma função respeitada de juiz ali na cidade. Agora, na busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e, com certeza, punia os opressores. E aí nós vemos esse reconhecimento social, que Jó sentava nas praças para poder conversar, e diante disso acabava fazendo os julgamentos que fossem necessários. E aí o terceiro tópico do primeiro ponto, uma ponderação importante. Jó era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. E aí, sintetizando, Jó relembra o seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua situação atual. É interessante observar aqui, queridos, que quando você está próspero na sua vida, o seu círculo de amizade ele acaba sendo bem numeroso. As pessoas tendem a se aproveitarem dessas oportunidades da vida. E aqueles que têm posses, certamente eles têm um círculo maior de amizades. Mas certamente, como eu, você conhece pessoas que
assim o eram e, de uma certa forma, na sua vida, na sua caminhada, ele acabou tendo dificuldades, perdendo posses, assim como Jó, e você viu que se esvaíram os seus amigos. Eles sumiram, eles fugiram, eles não eram mais agora tão presentes. E a gente vê que Jó, por exemplo, ele tinha sempre crianças ao seu redor querendo aprender com ele, né? Jó estava ali ensinando. Mas diante da situação em que Jó se encontrou, nós vamos ver que até as crianças vieram a escarnecer do próprio Jó, né? Eles não davam, né, não respeitavam ali aquela situação em que Jó estava passando. Ok, então vamos para o tópico 2, lembrando para você que nós estamos sintetizando a nossa lição, estamos fazendo aqui um resumo da lição de número 10. Bom, Jó lamenta o seu estado presente, dividido esse tópico 2 em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Nós já até fizemos um comentário em relação a isso. Por quê? Porque Jó era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas Jó tinha um respeito também pelos mais novos. E na situação em que Jó estava, ele lembra que agora os mais jovens, os de menos idades, estavam também rindo dele. E os pais teriam desdenhado de pôr com os cães o meu rebanho. Então, Jó lamenta essa situação que até os de menos idade estavam também entrando pelo caminho do escárnio com relação à vida de Jó. Subtópico 2, o abatimento físico e emocional. Queridos, Jó se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, ele lembra e lança numa profunda tristeza. E isso produz em sua vida um grande sofrimento. Sofrimento que, além de físico, ele também se torna de uma forma naturalmente emocional, né? Então, Jó não só estava com o seu físico abalado, sofrendo, mas também acaba tendo um sofrimento emocional. Tópico 3 do subtópico 3 do tópico 2, Deus teria abandonado Jó. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Mas agora, o seu clamor por socorro era ignorado. Ocorre que, em vez de ajudado, Jó era repelido como uma escória social, conforme Jó capítulo 30. Bom, Deus teria abandonado Jó? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola a alma, né? Quantas vezes não somos assolados com isso? Chegamos-nos diante de Deus e entregamos tudo em seu altar, né? E fica a pergunta: Jó foi abandonado? Né? Certamente que não. Então, o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e também emocional. Assim, a gente sintetiza o tópico 2 e já vamos para o tópico 3. O futuro em aberto de Jó. Eu espero que contribua com você no aprendizado da lição de número 10. Então vamos lá para o tópico 3. Jó em defesa de sua ética sexual. Bom, ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender.
A primeira defesa dele, queridos, é em relação ao comportamento ético-social. E Jó diz que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Em defesa, Jó, em defesa da ética sexual, ele vai mostrar, por exemplo, que jamais permitiu desvios do seu comportamento sexual. E aí, fazendo isso, né, por exemplo, a luxúria é um comportamento desregrado com relação aos prazeres sexuais, a lascívia e a concupiscência. Então, Jó, em defesa da sua ética sexual, ele faz uma aliança com os próprios olhos. Para quê? Para evitar a luxúria e as impurezas quando olhasse para uma jovem, para uma donzela, para uma virgem. Vocês observam que até nisso Jó procura servir a Deus de uma forma íntegra. Jó em defesa da ética sexual. Olha, segundo o ensino do Novo Testamento, nós somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, conforme Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 30. O versículo 28 diz: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5 e 28. Jesus taxou isso na sua palavra. Bom, vamos para o subtópico 2, Jó em defesa da sua ética social. Jó também faz uma defesa, irmãos, da sua ética social. Ele lembra que procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Jó sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhes as suas queixas. Ok? Então, lembramos-nos da verdadeira religião, como Tiago assim afirmou: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Bom, vamos lá para o subtópico 3. Jó busca a resposta de Deus. Agora, Jó se dirige a Deus na sua exclamativa: ah, quem me dera que me ouvisse. Jó 31 e 35. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora, ele faz uma análise sobre a situação presente. Mas o seu olhar está no futuro. O passado passou, o presente é presente, mas o futuro, para nós, ele é obscuro, porque só Deus sabe o futuro. Só Deus pode prever aquilo que irá acontecer futuramente nas nossas vidas. Jó buscando uma resposta de Deus. Jó quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. A confiança dele é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia que será inocentado. Ok? Então, como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 3, versículos 24 e 23 e 24. Ok? Então, estamos finalizando a nossa lição de número 10, sintetizando aqui. Jó faz uma defesa da sua ética sexual social e busca a resposta de Deus.
Então, você também pode fazer análise, pode fazer retrospectivas na sua vida e pode, com certeza, em todos os momentos, buscar a orientação de Deus na sua vida. Concluindo, nós vimos nessa lição que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que desonrassem moralmente. Jó acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e de receber dele o veredito de que é um homem justificado e inocente. Assim a gente chega ao final da nossa aula de número 10. Quero louvar a Deus pela sua vida, por ter nos acompanhado até aqui. Sendo assim feito, já quero convidá-lo e convidá-la para a nossa próxima aula, a aula de número 11, a teologia de me desculpem aqui, só um minutinho. Ficou um pouco embaçado aqui. A teologia de Eliú, desculpem. A teologia de Eliú, o sofrimento de uma correção divina. Ok? Agradecer aos meus amigos que fazem a ebdpanorama.com. Eles elaboram esses slides que nós produzimos aqui na nossa aula. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Nós ministramos essa aula na nossa igreja, né? Nossa igreja sede em Suaçurana, que é um distrito de Iguatu. Deus abençoe abundantemente a sua vida, saúde, graça e paz. Até a nossa próxima aula. Espero encontrar com você. A paz do Senhor, Deus os abençoe abundantemente. Até lá.